Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja conosco, com essa congregação. Minha história com essa comunidade começou, na verdade, há quase 34 anos, quando eu fiz Jardim 2 aqui nessa salinha, que agora é um teatro, ali era a minha salinha ali do Jardim 2, eu me lembro bem porque primeiro dia que eu estava aqui na escola eu sofri um acidente. Na hora que eu estava saindo da salinha para encontrar meu pai, para entrar na salinha, deu o sinal da educação física e as crianças maiores vieram passando, correndo, me atropelaram, eu bati a cabeça no chão. Tive que ir embora no meu primeiro dia de aula aqui do Jardim 2. Foi traumático, me lembro até hoje. Me recuperei, estou aqui, estou vivo. Mas eu me lembro até hoje. Pode tirar a máscara aqui? Não sei se tem um protocolo diferente. Vocês verem meu rosto, você vê que não tem nenhuma sequela, mas eu sou feio assim mesmo. Mas eu quero dar a oportunidade de vocês conhecerem uma pessoa bonita, a mais bonita do mundo, Juliana, minha esposa. Se vocês querem saber quem que é a mulher virtuosa de Provérbios, vai conhecer aí a Juliana, é ela, minha esposa que caminha comigo. Hoje eu tenho um desafio para falar sobre a Tailândia, mas não vai ser fácil, porque eu tenho o desafio de apresentar o país, o nosso projeto e compartilhar aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Então a gente vai voar literalmente por 108 slides, se der tudo certo, se nada der errado. Se der errado, você culpe a técnica. Se der certo, você vem falar comigo e falar, legal, foi legal. Não, estou brincando, pessoal da técnica lá em cima, vamos junto que vai ser legal. Então tem uma foto aí, se vocês quiserem me acompanhar. Nós estamos na Tailândia, minha família, já há 10 anos como família. No ano de 2012 a gente mudou para lá. Eu tenho 3 filhos, Deus nos presenteou com 3 filhos muito bonitinhos. É o Samuel, o João Pedro, abraçado aí com a Juliana, a Isabela no colo, e o Samuel. Os 2 nasceram na Tailândia, a Isabela veio nascer aqui em Curitiba há 3 anos atrás, a última vez que a gente esteve aqui, pode ir. A gente trabalha com a Overseas Missionary Fellowship. Não sei se vocês conhecem essa missão, mas se vocês estudarem a história moderna de missões, foi a missão que Hudson Taylor estabeleceu na China. E depois que a revolta dos Boxers expulsou todos os cristãos da China, se estabeleceu primeiro na Tailândia e depois na Singapura. A Tailândia fica onde? A Tailândia fica no Sudeste Asiático. O próprio nome da Tailândia é um tema interessante. Tailândia significa terra dos livres, porque ela nunca foi colonizada. Se você olhar em volta da Tailândia, você tem Mianmar, Camboja, Malásia e Laos. Todos esses territórios já foram colônias de outros países, mas a Tailândia não. E por isso, em 1937, o nome mudou para Thailand, terra dos livres, literalmente, terra daqueles que são livres. Mas a gente vai ver daqui a pouco que essa liberdade não é real. Muitos de vocês conhecem a Tailândia, talvez por filmes, por documentários, e talvez já estiveram lá. Não sei se já estiveram. Alguém já foi para a Tailândia alguma vez? Olha que legal. Então, vocês vão lembrar dessas fotos. Praias maravilhosas. Para você ter uma ideia, Jacques Cousteau tinha a Tailândia como um dos destinos prediletos. Lembra de Jacques Cousteau, né? Não sei, alguns mais novos vão falar, mas o pessoal um pouquinho com o cabelo mais branquinho vai lembrar de um mergulhador muito famoso, fez vídeos incríveis da National Geographic. Escolheu a Tailândia como base, as Ilhas Similans, para mergulhar, porque é realmente sensacional, é lindíssimo, a natureza, não só as praias, você tem montanhas, rios, cavernas, lindo, lindo de morrer, uma coisa sensacional. Outra coisa pela qual a Tailândia é conhecida é a sua história. Tem lugares, monumentos históricos, tem mais de 1.500 anos alguns lugares, absolutamente fantástico de conhecer, é lindíssimo. Outro tema que todo mundo fala sobre a Tailândia, todo mundo que vai lá fala sobre a Tailândia, é comida. Comida absolutamente fantástica. Mesmo que você não goste de comida apimentada, porque lá é muito apimentado, você vai achar comida para todos os gostos, que dão um desafio muito, muito diferente para o nosso paladar. Você tem salgado com doce, quente com frio, crocante com macio, um festival de doces e sabores que é indescritível. Fora isso, eles organizam o prato, comida de rua mesmo, muito simples, de um jeito que você olha para aquilo e fala, parece uma obra de arte. As cores, a estrutura do prato,
Tudo isso dentro da cultura deles, não são pessoas que foram para uma faculdade para estudar culinária, não. Eles fazem um senso estético absolutamente fantástico. Vale muito a pena conhecer. Se você olhar esses pratos aí, passou um pouquinho, voltão. Esses pratos aí, por exemplo, todos eles são comida de camelô. Olha que legal. Quanta cor, quantos sabores, quanto capricho para organizar o prato, né? E por quê? A gente vai descobrir, a comida é muito importante. Lógico que tem outros desafios, por exemplo, o ovo de 100 dias. Ele fica fermentando 100 dias na urina do cavalo ou dos animais, embaixo da terra. Depois de 100 dias, ele é retirado com um sabor já requintado. O processo de fermentação deixa ele salgadinho, e eu vou ter que falar para vocês, é gostoso. Alguém quer experimentar depois dessa descrição? Obviamente que hoje em dia é um processo industrializado, então não tem tanto risco, mas é um desafio. Outro desafio, quando você chega lá na feira, insetos. Insetos. Esse aí pode ficar tranquilo, esse aí não é de comer, é uma barata que você joga na sopa para dar gosto. Para dar aquele gostinho de barata, não é gostoso? Você fala, estou sentindo, está faltando uma coisa. Barata. É uma delícia. Não precisa ficar preocupado. Tem fruta, tem tudo quanto é tipo de sabores, pimentas, e você vai achar tudo em todos os lugares. É na rua, mercado, feira livre. Então, o tailandês quase que não cozinha em casa, porque ele vai no mercadão, ele vai achar todo o tipo de especiaria, tudo ali pronto ou para ele consumir já, ou para fazer em casa. Inclusive açougue. O açougue ao ar livre, muito diferente do que a gente está acostumado, e vai ter alguns quitutes, por exemplo, a torcida do Palmeiras, não sei se tem algum palmeirense aqui, mas vai achar muito porco, inclusive a cabeça do porco. Lógico que esse aqui tem um tema especial, depois a gente vai falar sobre isso. A comida é um tema especial. Todo mundo come sentadinho em volta da mesa e cada um vai ter um prato com arroz. O arroz é como se fosse a base e todos os outros acompanhamentos ficam no centro da mesa, cada um vai pegando uma porçãozinha de cada vez e se alimentando. Esse é um ritual que todo mundo faz, todo mundo em volta da mesa. Isso tem uma característica importante para a gente aprender. Eles são relacionais. A comida tem um significado, mais ou menos como quase todas as culturas asiáticas, como a gente vê na Bíblia, por exemplo. A história de Jesus, quase todos os capítulos envolve comer ao redor da mesa, com pessoas que eram conhecidas, desconhecidas, mas sempre formando relacionamento ao redor da mesa. Olha que legal, isso é uma característica de um povo asiático. Povo, vamos falar do povo. Olha aí a cara deles. Repare que em todas as fotos você vai achar alguém sorrindo. A terra da Tailândia é chamada de a terra do sorriso aberto. Mas um pouquinho mais para frente a gente vai descobrir que esse sorriso não é sempre um sorriso de alegria. Eles estão com o sorriso aberto, mas como a gente fala, é a terra do sorriso aberto, mas do coração fechado. Por que isso? E é isso que a gente vai tentar mostrar para vocês. Uma das explicações que a gente pode usar para falar sobre isso é mostrar um tema, a história. O cristianismo na Tailândia começou em 1550. 1550? Vamos pensar um pouquinho. Quando começou a história do Brasil? Você veja, a primeira igreja, o primeiro relacionamento missionário aconteceu com os jesuítas, nas navegações dos portugueses, exatamente como aconteceu no Brasil. Olha que interessante. E a história protestante? 1828. Por que então a gente tem esse tema? Essa diferença tão gritante? A gente tem que se perguntar, qual é a diferença? Qual é a diferença do que aconteceu aqui e do que aconteceu lá, se nós temos histórias tão similares, em termos de tempo, de investimento, de presença missionária? Esse slide está um pouquinho desatualizado, mas a gente pode fazer um comparativo. Nós temos aqui no Brasil, mais ou menos, em números brutos, mais ou menos 89% das pessoas no Brasil se identificam como cristão, sejam eles de diferentes origens, sejam eles católicos ou protestantes, mas mais ou menos, os últimos censos, esse aqui é o censo de 2006, na verdade, 30% das pessoas se identificam como evangélicos. Por que então
na história da Tailândia, com tanto tempo, nós temos apenas 0,5% das pessoas que se identificam como protestantes. E esse é um número que você pode olhar e falar, nossa, 300 e poucas mil pessoas é bastante. Mas na Tailândia tem 70 milhões de pessoas. E 69% desses 300 mil, sabe, estão aonde? Nas tribos. A Tailândia tem mais ou menos 116 etnias identificadas. Quase 69% das pessoas que se converteram são, que a gente chamaria aqui no Brasil de índio. Eles não estão nas cidades, nos grandes centros, nos rincões do país, eles estão localizados no noroeste do país. Por que isso? Vamos olhar para a bandeira, talvez a gente comece a pensar em algumas razões históricas. Essa é a bandeira da Tailândia. Tailândia ela é vermelha, amarela e azul. Vermelho significa o sangue do povo, a raça que identificou a etnia principal, o povo Thai. Thai. Essa é a etnia do povo tailandês, que significa livre. Eles formam mais ou menos também 35%, 40% do país. É a etnia principal, é a maior etnia. E é dessa etnia que tem a realeza. Realeza é a cor azul. O rei é uma monarquia estabelecida há mais de 800 anos atrás. Uma dinastia que foi mudando ao longo dos anos. A dinastia atual tem mais ou menos 250 anos, é a dinastia Chakri. Mas a gente vê um desenho, o povo, a monarquia e a cor branca. O que é a cor branca? Alguém sabe? Não é a paz. Poderia ser a paz, mas é o budismo. Mais ou menos no começo do século XX, um rei determinou que essas fossem as cores da bandeira da Tailândia. Mas há quase 1.200 anos atrás, um rei determinou que essa ia ser a religião do povo. Desde o início da formação da etnia, das ideias, da filosofia, a religião está vinculada com o poder público, com as ideias, com a formação das ideias do povo. Isso tem implicações incríveis que a gente nem consegue imaginar. Por exemplo, a identidade da Tailândia. Todo tailandês, quando nasce, automaticamente, ele é budista. Existe até um ditado, ser tailandês é ser budista. Se você se converte, você tem que fazer um processo administrativo para trocar, que nem está naquela faixa ali, ó. Está escrito Sasana Krit, mudou de religião para ser cristão. Óbvio que tem razões práticas, o modelo de funeral, o modelo de saúde, tudo muda dependendo do tipo de religião que você segue. Então, de certa forma, tem razão. Mas existe uma razão filosófica, porque ser tailandês é ser budista, o pertencimento à cultura, às relações sociais, o emprego, mesmo que você esteja na carreira pública ou na carreira privada, sempre vai girar em torno desse vínculo cultural que a religião cria. E essa é a razão pela qual o budismo é tão resistente. A gente tem 3 fotos que são emblemáticas. A estrutura moral é completamente diferente da nossa. Eles não passaram pelo racionalismo, pelo iluminismo e por todas as transformações, inclusive, que a história cristã determinou para o oeste do mundo. Né? O mundo que a gente enxerga hoje tem várias lentes diferentes que foram criadas por essa transformação filosófica que acontece ao longo dos milhares de anos que nós estamos vivendo, mas desde Jesus Cristo até agora, o nosso lado do mundo é permeado de elementos do cristianismo. Seja você cristão ou não, você sabe quem é Jesus, quem foi Maria, quem foi José, mal e mal sabe essas histórias e compreende os conceitos da dinâmica moral cristã. Rejeite ela ou não, você tem ela dentro de você mesmo. Muitas pessoas até lutam com isso. Falam, eu não quero essa moral judaico-cristã. Mas eles sabem desse conceito. No Oriente, e aí a gente fala não só da Tailândia, não. O que eles têm? Eles têm uma estrutura moral completamente diferente. Então, por isso, que naquela foto lá a gente está vendo um grupo de jovens. E se você olhar naquele grupo de jovens, que vão estar aqui na sua esquerda, qual é o detalhe daquela foto? Nenhuma dessas meninas são meninas. Tailândia é o maior centro de
cirurgias transgêneros do mundo. Inclusive, muitos brasileiros vão para lá para... Fiquei com calor aqui. Obrigado. Opa. Olha, essa blusa eu comprei faz 4 anos. Só vim usar aqui em Curitiba. Tailândia, média de temperatura... Obrigado, Bruno, mais uma vez. Média de temperatura 32 graus durante o ano. Então, vocês imaginam que é bem quente. Voltando aí para a estrutura moral. Não existe a mesma estrutura moral. Qual o impacto que isso tem para a compreensão do Evangelho? Enorme. Tem uma distância filosófica enorme, muito grande. A segunda, como a gente já falou, a mistura do Estado com a religião. Todos os jovens têm que, uma vez na vida, se tornar budistas. E a terceira foto que tinha, se quiser voltar, a Casa dos Espíritos. Se quiser voltar isso, Casa dos Espíritos. Todo o território tailandês, ele é dominado por um espírito. E essa é uma mistura de elementos que não é fácil de explicar, não vai ser hoje, mas aquilo que a gente chama de o budismo popular. O budismo não dá todas as respostas. Então, as manifestações espirituais que acontecem no dia a dia ficam inexplicadas. E é por isso que a gente está na Tailândia, e se você tem o coração perto de Jesus, muitas vezes você vai estar num lugar e falar, eu não estou me sentindo bem aqui. Tem alguma coisa de diferente. E é isso que a gente chama de batalha espiritual. Lá, as manifestações são inclusive físicas, de possessão, de culto a essas possessões, e inclusive esse é um dos temas. Estrangeiro não pode comprar nenhum terreno na Tailândia. Óbvio, tem razões práticas para proteção do Estado tailandês, mas uma das questões é que todo o território tem um senhor daquele território, um espírito que controla aquela região. Então, todas as casas, mesmo que seja um apartamento, uma loja, tem que ter uma casinha do espírito, onde a pessoa vai todos os dias, às vezes várias vezes ao dia, ministrar rituais para agradar, para apaziguar aquele espírito daquele lugar. Absolutamente chocante, eu não estou brincando, todas as casas, absolutamente todas as casas. E aí não estamos falando só de um lugar ou de outro. Se você for no centro financeiro da Tailândia, você vai ver um altar absolutamente gigante, extremamente rico, bem desenhado em todos os lugares. O principal shopping de Bangkok, por exemplo, Central World, teve um acidente na construção. Os monges foram lá e identificaram que o espírito não estava de acordo com aquela construção. Eles pagaram milhões de dólares para transferir o altar de um lado do shopping para o outro lado. E aí, então, nenhum acidente aconteceu a partir daquele momento. Se você for para qualquer cidade, quais são os pontos turísticos? Quais são esses monumentos históricos? 100% deles são templos. E quando você vai no templo, você imagina, o budismo é uma religião de paz, né? Mas se você olhar por trás das explicações que eles têm para o mundo espiritual, não existe paz. Existe sofrimento. Desconhecer o budismo é muito, muito grave. O budismo não é uma filosofia de paz. É uma religião, uma filosofia que busca a eliminação do sofrimento. A única coisa que o budismo é capaz de fazer é identificar a condição humana, que nós estamos vivendo um ciclo de sofrimento. Mas qual é a saída disso? Não tem saída. Esse é o nosso destino. Em poucas palavras, essa é a descrição do budismo. Nós estamos diante de um ciclo kármico de sofrimento. E a saída desse sofrimento qual é? Desaparecer, extinguir. Essa é a palavra. Nibbana, Nibbana ou Nirvana significa literalmente desaparecer, sumir, não ter mais nenhum contato com esse mundo, inclusive com seus filhos, com sua esposa, porque tudo que nós vivemos aqui é uma ilusão. Esses relacionamentos, essas paixões nos levam ao desejo e o desejo ao sofrimento. Portanto, a única forma de acabar com o sofrimento é sumir. Paz. O que é paz? Paz é eliminar todos os vínculos com esse mundo. Mentira. Mentira, porque a paz, e nós sabemos bem, é a presença
de Jesus Cristo. É a presença do Criador, o Criador que é também nosso Redentor. Debaixo da mentira vivem essas pessoas. Vamos dar uma olhada nas implicações dessa filosofia, para te dar um exemplo disso. Bangkok. Bangkok tem mais ou menos 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas que vivem nessa capital chamada Grungthep Mahanakhon. Esse é o nome de Bangkok. Apelido Grungthep Mahanakhon, o nome internacional é Bangkok. São 152 letras que identificam o nome dessa capital. Vamos dar uma olhada no significado? Cidade dos espíritos, a grande cidade dos imortais, a casa do deus Indra, suprema protetora das joias divinas e a poderosa e inconquistável cidade, cidade dos templos brilhantes, dos esplêndidos e proeminentes palácios e domínios do rei, a esplêndida capital, sede do reino, casa de Vishnu e todos os espíritos e deuses reencarnados. A religião, a filosofia, o engodo, a mentira, completamente misturados com a realidade física, a ponto de dar o nome para a cidade, a partir dessa realidade espiritual que nós estamos falando. Domínio espiritual que se converte, se reverte em realidade, na vida de todas as pessoas. E aí eu vou falar um pouco da nossa história. Nós nos deparamos com essa pergunta: como essas 70 milhões de pessoas vão ouvir? Como? E Paulo faz essa mesma pergunta em Romanos 10, versículo 14. Como eles vão ouvir? Como eles vão ouvir, meus irmãos? Como sair dessa cadeia? É indo, é participando daquilo que Paulo começou, através do chamado de Jesus Cristo para os gentios. Quem são os gentios? Somos todos nós. O movimento que Jesus começou para alcançar, para redimir, para trazer de volta todos aqueles que estão sedentos de vida, de significado, que estão dispostos a abandonar suas vidas para seguir a Jesus Cristo, como eu e você. E foi assim, respondendo esse chamado, que a gente começou em 2006. Eu fui a primeira vez para a Tailândia, no ano de 2006, fiz um treinamento e participei de uma equipe que trabalhava no interior, na Consawan. No ano de 2007, retornei, eu era solteiro na época, estava namorando a Juliana, e depois nós, no ano de 2012, fomos de volta para a Tailândia como família. Fizemos um primeiro termo de 2 anos, trabalhando em uma cidade chamada Samut Prakan. Voltamos para essa mesma equipe em Samut Prakan, que é também perto da capital de Bangkok. Ficamos lá de 2013 a 2018. E estamos nesse projeto agora que teve uma pausa nesse mês de junho e julho, que nós estamos agora. É um projeto que é de 2019 até 2023. Nós estamos em Bangkok agora. E queria mostrar algumas fotos para vocês entenderem a caminhada, mas entender também como é o relacionamento de uma igreja brasileira com essa obra de Jesus Cristo. Quando você entra numa missão que vai trabalhar nesse contexto tão maluco, tão diferente, tão diferente, acho que é a melhor palavra, você tem que passar por um longo processo de treinamento. O primeiro ano você vai estar lá numa escola de línguas. Nessa escola de línguas você vai aprender absolutamente tudo. Começa com aprender a língua. Então tem uma foto aí da Ju aprendendo a língua, aprendendo direto com uma tailandesa como soltar os sons da maneira correta. Você tem que aprender desde o começo como posicionar sua língua, sua boca, sua face, mudar a sua expressão facial, tirar aquelas expressões que a gente tem de raiva, de alegria, para poder se comunicar da maneira com que o tailandês gosta de ouvir, que é uma maneira absolutamente sem expressões faciais, absolutamente tranquila, no mesmo tom de voz, para que eles consigam enxergar o que a gente está falando, sem ter as barreiras que eu teria como um brasileiro falando para vocês, para dar ânimo, para você ficar acordado e gostar do que eu estou falando, eu tenho que falar desse jeito, entendeu? A diferença cultural? Se eu falar assim para você, você vai falar, que legal, foi legal para caramba, porque eu estou me mexendo. No Tailândia não, você tem que sentar, parar os seus braços, falar devagar, dar tempo para a pessoa pensar,
E se eu demonstrar que eu controlo as minhas emoções, eu sou uma pessoa que precisa ser ouvida. Agora, se eu ficar falando para você desse jeito, eu sou um vendedor de alguma coisa, mas não sou uma pessoa que apresenta a verdade, porque eu não controlo as minhas emoções. Essas diferenças você vai aprendendo. Começa devagar, você vai dando muita mancada, mas você vai aprender, inclusive, trocar de vestimenta. Eu tive que tirar minha barba, cortar meu cabelo curtinho, colocar roupas que eu nunca imaginei que usaria, para participar dos festivais, para participar da cultura, para entender um pouco da história, para conhecer os lugares de uma maneira que eu entendesse a razão pela qual eles vivem daquela maneira. E esse é o princípio da missão. Esse é o princípio da missão. Participar da comunidade, viver com eles, comer com eles, andar com eles, participar de uma comunidade. Por isso você vive sozinho numa comunidade tailandesa. Esse é o propósito pelo qual os seus primeiros 5 anos focados exclusivamente em aprender língua, cultura. É difícil? É difícil. Por quê? Porque a língua tailandesa é absolutamente diferente da nossa. São 5 tons. 5 tons que mudam o sentido da palavra. O que é esse tom? Por exemplo, a frase mai, a madeira verde não vai queimar. Ou a palavra ma, vem, cachorro, cavalo. Já pensou quantas vezes eu falei assim, cavalo? Eu queria que a pessoa viesse. Estou fazendo uma brincadeira aqui, mas é verdade. Quantas vezes eu fui comprar um omelete e saí de lá com um macarrão? Volto para a mesa, mas eu pedi um omelete. A Ju falava para mim, pois é, eu pedi um omelete, mas veio um macarrão. Vai entender o que a pessoa ouviu. Lógico, na comida não tem problema. Você se vira, você fala. Mas quando o tema é falar sobre salvação, explicar quem é Jesus, não é só a dificuldade técnica de aprender um idioma que tem 55 consoantes e 25 vogais. Não é só isso, mas é encarnar aquela mensagem que Jesus quer entregar para aquelas pessoas. Próxima foto vocês vão ver a primeira igreja lá, 1828. Olha como ela está. Não é um prédio, são as pessoas. Se a gente fosse depender só de uma organização, de uma estrutura, de planos, assim que estaria o Evangelho hoje. É uma igreja destruída, 1828. E por isso a gente tem que aprender. Aprende a andar de bicicleta, porque na cidade onde a gente vivia só tinha bicicleta para andar. Aprende a andar de barco, aprende a lidar com enchentes, aprende a andar com modos de viver diferentes e também a fazer coisas que você nunca fez. Por exemplo, sempre gostei de jogar bola. Mas se você falar que você é brasileiro, imediatamente você vira técnico de futebol. Pô, esse cara é Brasil, Brasil. Então vamos lá, vamos fazer. Quem me conhece sabe, né? Eu não sou o Ademir da Guia ou um cara bom, sei lá. Mas enfim, fazendo tudo, absolutamente para quê? Fazer um acampamento para crianças, para que o pastor tailandês pudesse ter uma oportunidade de dar o testemunho dele, derramando as nossas vidas, mesmo nas condições que a gente não tem, para que alguém pudesse ter uma oportunidade de ouvir o Evangelho, ensinando inglês. Olha que legal, numa comunidade afastada, uma comunidade rural, também não sei falar inglês. Bem, agora aprendi, na marra tive que aprender, dedicando as nossas vidas para que alguém tivesse a oportunidade de ouvir o testemunho do Banchá. Banchá é um jovem, que agora não é mais tão jovem, tailandês, dividindo o Evangelho. E atualmente, o que a gente faz? Chegamos no atualmente, são 10h46, até que hora a gente vai aqui? 11h15, ô louco! Está todo mundo acordado? Deixa eu ver. Termina o culto, a minha palavra aqui vai até às 11, tá bom? 11 tá bom? Vocês aguentam? Mas assim, tem alguém com a carne no forno aí? Tem que sair correndo? Pode sair correndo, viu? Não tem problema. Hoje a gente trabalha, depois de 10 anos, trabalha na coordenação da região de Bangkok, então a gente tem um papel diferente, um pouquinho diferente, mais profundo do que a gente fazia antes. Então a gente tem 37 igrejas na região de Bangkok,
dentro da rede que a gente apoia. A gente tem 17 unidades, né? Algumas são famílias, outras são missionários solteiros, e a gente atua na coordenação desses missionários que estão apoiando as igrejas. Outra coisa que a gente está fazendo é a coordenação desse ministério que chama Rakchumchon. Rakchumchon significa amor pela comunidade, evangelismo dentro das comunidades urbanas carentes. E é uma igreja Bangum. Esse é o prédio da igreja de Bangum. É uma igreja pequenininha, começou o projeto dela 7 anos atrás. É uma igreja que tem mais ou menos umas 20 pessoas. Esse é o pastor da igreja, o Ajahn Tum, um cara fantástico. Foi criado num projeto, junto com um projeto similar com o que é esse aí. Esse é o Rakchumchon, a equipe da Rakchumchon. A gente tem 13 comunidades que a gente participa, faz eventos, tem 2 centros em 2 comunidades diferentes, são 5 tailandeses e 6 missionários nessa equipe, uma equipe razoavelmente grande, e a gente faz isso, evangelismo nas comunidades, vai andando, vai sentindo a direção de Deus, algumas pessoas pedem para a gente entrar, esse é o centro onde a gente trabalha, então daí a gente faz atividade com crianças, atividades com idosos, atividades com jovens, e a gente também tem programas de assistência, especialmente durante a pandemia, foi um tempo muito importante de distribuir coisas básicas, alimento, equipamentos de higiene, de saúde, mas a gente também tem programas de assistência para que as crianças dessas comunidades participem da aula. Não é que a gente dá uma bolsa, porque elas têm possibilidade de entrar no serviço público, mas não tem nem condição de chegar até a escola. Então, a bolsa, muitas vezes, em algumas oportunidades, é realmente pagar a mensalidade, mas a maioria das vezes é dar roupa para a criança ir para a escola e transporte. Coisa absolutamente simples, mas absolutamente fundamental para mudar esse ciclo de pobreza e, mais do que isso, para demonstrar o poder e o amor de Deus de uma maneira muito prática. E aqui a gente chega aonde a gente está. No ano de 2018, a gente voltou para o Brasil. Voltamos para o Brasil, fizemos um período de 8 meses, nos 2019 começamos o projeto. Projeto novo e que era cheio de desafios, que a gente desconhecia. Mas uma coisa que aconteceu de 2013 a 2018 foi muito importante para aquilo que ia acontecer. A gente trabalhou com refugiados. Uma onda de refúgio atingiu a Tailândia a partir do ano de 2012 a 2013 e inundou especialmente as grandes capitais com grupos diferentes de refúgio. Um desses grupos eram grupos cristãos. E muito das coisas que aconteceram naquele mistério fizeram com que a gente tivesse um entendimento do Evangelho que nos preparou para aquilo que ia acontecer. Uma das coisas que aconteceu foi que eu atendi um pastor. As pessoas que conhecem eu e a Juliana sabem, nós dois somos advogados, nós nos formamos aqui em Curitiba. Eu me formei na Federal, a Ju se formou na Curitiba, inclusive um dos meus amigos era aqui da comunidade, a gente vinha muito aqui por causa dele. E quando nós estávamos na Tailândia, durante muito tempo, eu não usei essa capacidade, mas nesses anos que eu mencionei, a gente foi chamado a usar essa ferramenta. Por quê? Porque as pessoas que vêm do refúgio passam por processos administrativos, inclusive de prisão, por conta do seu status de refugiado. E uma das vezes eu fui atender um pastor que estava preso, porque ele não tinha o visto adequado para poder estar na Tailândia. Ele estava preso numa cela com 170 pessoas, e a razão pela qual ele estava preso é porque ele teve que fugir do país dele com sua família, porque uma facção religiosa radical começou a perseguir a comunidade cristã deles, ao ponto de um dia colocar o pastor sobre a mira da arma de fogo, no chão, no meio da rua, no meio de todas as pessoas, e falar: se você não for embora, eu vou te matar. E eu estou lá na prisão com uma pessoa que está na prisão por conta da sua fé. E várias vezes visitei ele, não conseguia me sentir bem, porque eu falava: ele é melhor do que eu. Ele fez o que era certo, ele fez o que era correto, por que ele está na prisão e eu não? E muitas das vezes eu ia lá e ficava só chorando, de dor, de ver o sofrimento de uma pessoa que foi fiel, até as últimas consequências.
muito acima do que eu era capaz de fazer. E uma das vezes eu falei, eu não sei, eu não aguento vir aqui. O que eu posso fazer? Ele olhou para mim e falou, Davi, aqui dentro, quem está comigo é o Espírito Santo, e Ele me basta. Ele me basta. O que ele fazia na cadeia? Distribuía a Bíblia, fazia grupo de estudo, porque a graça lhe bastava, era suficiente. Circunstâncias eram horrorosas, a família fora, ele dentro, 2 anos, mas a graça é suficiente. Graças a Deus, a gente conseguiu tirar ele, depois de 2 anos, graças a Deus ele conseguiu retornar para uma outra área do país dele, mas aquela história ficou marcada no meu coração, para entender que verdadeiramente a graça basta, ela é suficiente, não é mentira, não é uma ficção, é real. Mas para experimentar a graça, a gente tem que tomar o cálice, a dor de entregar nossa vida, de desistir dos nossos sonhos, dos nossos compromissos. Bem disse a irmã, que desviam a nossa visão do alvo. E no ano de 2019, quando nós retornamos para a Tailândia, uma história parecida aconteceu com a gente. Porque quando a gente voltou para a Tailândia, coisas fantásticas começaram a acontecer. A igreja que a gente participou e o projeto do Durak Chumchon, na área que eu estava trabalhando, começaram a responder para o Evangelho. Tem uma foto aí dessa reunião. Foi a primeira vez que nessa comunidade eles comeram e beberam do pão e do vinho. Ministramos uma ceia no meio da favela, pela primeira vez. Eles nunca tinham participado. Contamos o Evangelho, as pessoas se converteram. Que coisa mais fantástica! Tem uma foto ali, eu estou erguendo o pãozinho ali, voltando ali, estou erguendo um pãozinho asmo que eu achei num restaurante libanês que tinha lá. Que coisa mais fantástica. Nos outras áreas do projeto é a mesma coisa, as crianças participando, as coisas acontecendo, até na nossa igreja, quando a gente foi na nossa igreja que estava lá, uma igreja de 20 pessoas, a gente fez junto com o pastor, a equipe, organizou um evento, uma igreja de 20 pessoas, no evento vieram mais de 400 pessoas, e no nosso coração a gente falou, caramba, que legal, tudo aquilo que a gente planejou, uma estrutura de missão, bem organizada, bem fundada, que coisa mais maravilhosa, nós estamos enxergando o mover de Deus. E aí o que aconteceu? Pandemia que afetou a vida de vocês, coisas que mudaram a nossa rotina, que quebraram a nossa estrutura, que quebraram os nossos planejamentos, mas não estou falando quebraram, literalmente arrebentaram com a gente, arrebentaram, com tudo. Nossa igreja, depois desse evento, ficou quase 4 meses fechada. A gente não podia visitar as pessoas na comunidade, porque elas estavam fechadas. A gente pensa, caramba, Deus, o que está acontecendo? O que a gente pode fazer com isso daí? Mas não foi só isso. Nesse grupinho que eu estava mostrando para vocês, uma pessoa que era chave teve um AVC e a outra teve uma recaída no álcool. As 2 pessoas que eram a base do nosso grupo desapareceram. Acabou o grupo. Cadê o mover de Deus? Cadê a presença do Espírito de Deus? Em alguns momentos a gente fica completamente sem chão. Senhor Deus, será que o Senhor chamou a gente mesmo? Será que tudo isso que a gente está vivendo é um sinal de que é para a gente ir embora? Que acabou? Que a gente errou? Ficamos separados dos nossos amigos, da nossa família, porque a gente já estava também, naquele momento de sofrimento. 2 coisas aconteceram e eu quero dividir com vocês. A primeira delas, um estudo que eu fui dar na igreja. Quem consegue ler aí? Pode voltar aí. Que livro que é esse aí? Vou falar em tailandês, hein? Eu quero. Obrigado.
falar, hein? É a história de Gideon. Quem que é Gideon? Gideão. Gideão, no livro de Juízes, capítulo 6, começa assim: durante 7 anos, o povo desobedeceu a Deus, e Deus a abandonou. Mas essa abandonada que Deus dá, não é uma abandonada comum. Os seus vizinhos midianitas, o que eles faziam? Versículo 2, versículo 3. Dominaram Israel, arrasaram Israel. Durante 7 anos, eles tiveram que se esconder. Cavernas. 7 anos morando na caverna. Medo. Incerteza. Versículo 3 diz o seguinte: eles plantavam e não podiam colher, porque os midianitas vinham no momento da colheita e arrasavam com tudo, destruíam tudo. Dificuldade financeira, sustentação, não tem futuro, a gente trabalha e não acontece nada. E tem resultado, obviamente. Depois de 7 anos, capítulo 4 fala que eles viviam numa circunstância de extrema pobreza. Extrema pobreza, limitação de todos os recursos. No versículo 5 e 6, a derrota. Mesmo os animais eram levados embora. Os nossos vizinhos, nossos irmãos, descendentes de Abraão, de Quétera, dominaram Israel. 7 anos, derrota, medo, sofrimento e pobreza. Só isso. Não tinha um plano de recuperação para um país que está arrasado dessa forma. Não tinha meios de se libertar de um exército muito maior, muito mais forte, estabelecido como eram os midianitas. No versículo 7, o povo clama ao Senhor, e Deus reafirma aquilo que havia prometido: fui eu que tirei vocês do Egito, fui eu que prometi expulsar esses povos da terra prometida, fui eu. Mas eu disse também: abandonem esses ídolos que estão no meio de vocês, que estão no meio do povo que vocês vão encontrar, mas vocês não me deram ouvidos. Não me deram ouvidos. Mas eu estava lá com vocês. Então um anjo aparece para Gideão. João está trabalhando, o que ele está fazendo? Gideão. Gideão está trabalhando, o que ele está fazendo? Está escondido. Está trabalhando? Tá, mas ele está escondido num cantinho para bater o trigo de uma maneira que ele não vai ser descoberto pelos midianitas. Ele está escondido, com medo, sofrendo. E o anjo do versículo 12 diz assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ora, que guerreiro é esse que está escondido, batendo trigo, com medo? Que guerreiro é esse? Que tipo de corajoso homem, quando vê um anjo, diz assim: ai, Senhor. E era essa a minha oração naqueles dias: Senhor, eu não aguento mais. A gente trabalha e não vê nada. Chegou um ponto que nós estávamos na Tailândia, que com a crise financeira que afetou o Brasil, nós perdemos 47% do nosso sustento só pela crise cambial, sem perder nenhum mantenedor. 47% do nosso orçamento, num período de 4, 5 meses. Isso afeta a capacidade de planejamento, isso afeta os ministérios, isso afeta a nossa vida pessoal. E eu olhava para as circunstâncias e falava: acabou. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. E a história de Gideão continua. O Senhor dá o plano, dá a direção e fala: fui eu que trouxe vocês. Mas para você me ouvir, para você me ver
e para caminhar comigo, tem que começar por uma decisão de me obedecer, fazer do meu jeito, da minha forma. Primeira coisa que o anjo fala: faça um sacrifício. Maluco, esquisito, pegue o seu novilho mais puro, o melhor, e coloque aqui para sacrificar. E o anjo toca o sacrifício com sua vara, e ele é completamente consumido. Completamente consumido. Um sacrifício de louvor. Foi exatamente o que aconteceu com a gente. Nós queimamos todas as nossas reservas de todos os nossos ministérios. Não tínhamos condições de continuar. Chegamos ao ponto de falar para o nosso líder da região, falar: mês que vem, se não tiver um milagre, nós vamos embora, vamos vender as coisas e vamos embora. E a pandemia melhorou ou piorou? Só piorava, só piorava. E ali Deus mudou a nossa vida. Mas como na história de Gideão. Gideão foi chamado a fazer o quê? Volta para sua casa, quebra os ídolos do seu pai. Gideão foi lá e com coragem quebrou os ídolos? Não. Chamou os amigos no meio da noite, escondido, quebrou todos os ídolos. A comunidade dele gostou? Não. Vieram para matá-lo. Mas o pai dele, vendo o que Gideão tinha feito, entendeu: ele está seguindo o Deus que nos trouxe do Egito para a liberdade e que prometeu nos guiar nessa terra que está perdida. A ilusão era que essa terra que ia nos dar alguma condição, o nosso trabalho, a nossa estrutura, a nossa organização e os nossos próprios ídolos. Essa era a ilusão que precisava ser quebrada, arrebentada, jogada no chão. Por quê? Porque a verdade é que Deus é o único Senhor, é o único caminho, é o único recurso. E portanto, no meio da pandemia, do sofrimento, nós temos que entender o caminho de Gideão, de parar de olhar para as circunstâncias, para os ídolos que nós mesmos construímos, que a nossa comunidade cria, para olhar para o Redentor, que prometeu que pelo poder da cruz nós seríamos libertos, e para entender que o caminho do discipulado de Jesus Cristo é o único caminho, e nós andamos por esse caminho, em obediência. Nós percebemos, era para continuar, permanecemos lá. E o que começou a acontecer? Milagres, de todos os tipos, desde o plano financeiro até plano ministerial. Várias coisas começaram a acontecer. Uma vez eu estava no hospital, não tinha dinheiro para pagar a consulta médica. Quando eu me dirigi até o caixa, eu recebi um Pix, com um valor mais ou menos de R$10 a mais do que era o tratamento que eu tinha que receber. E eu não sei quem me mandou. Até hoje eu não sei quem me mandou. Mas eu sei que é a mão de Deus que falou: Davi, continua. Mas antes eu tive que quebrar os meus ídolos. Antes eu tive que confiar naquela voz que fala uma coisa louca: permaneça. Permaneça. As circunstâncias não estão mudando, mas permaneça. Óbvio que eu tenho uma cabeça racional também. Não ia fazer uma loucura, tenho 3 filhos. Então tinha um certo planejamento, para voltar inclusive. Mas Deus disse: permaneça. Permaneça, porque assim como Gideão, quem vai fazer, quem vai planejar, quem vai concretizar o que vai acontecer, sou eu. Você lembra da vitória de Gideão? Ele vai, organiza o povo, monta o maior exército. Deus fala: diminui. Ele diminui a primeira vez, diminui a segunda vez. Sobra quantos? 300. Dá para encarar um exército de Midian que destruiu o país inteiro
com 300 pessoas? Não dá. E como é a vitória de Gideão? Rolando o vaso no barranco. Que tipo de estratégia militar é essa? Acende a tocha e rola o vaso. Você está no exército, você olha para o seu comandante e fala: rola o vaso e acende a tocha. É uma história louca. O problema não é o vaso, mas é entender que quem é o Senhor do exército, quem fez a promessa e quem vai executar é o Senhor. No meio do sofrimento, no meio da pandemia, volte-se para o Senhor dos exércitos. Lembre-se que as promessas dele são verdade e que a graça basta. No meio da pandemia a gente viveu isso. O grupo que tinha fechado renasceu. Essa é uma foto dessa semana retrasada. Tem a foto também de gente orando, a mulher que sofreu AVC está voltando a andar. Não planejei, não tenho recursos, mas Deus fez. A graça nos basta. Acredite, mesma coisa nos outros lugares, as visitas reiniciaram, e mais do que isso, a gente começou a ver pessoas de lugares diferentes, que a gente também não conhece, Europa, Estados Unidos, Austrália, mandando dinheiro durante a pandemia. A gente fez quase todos os meses distribuição de comida, de equipamento de saúde, levando gente para o hospital durante o lockdown. Não sei como aconteceu, só sei que aconteceu. Talvez esse é o testemunho de Gideão. Não sei como aconteceu, só sei que aconteceu. Inclusive vimos o batismo acontecendo no meio da pandemia. Quero deixar essa palavra para vocês e vou parar por aqui. Continue no meio da pandemia. Continue no meio do sofrimento, do medo, da falta de recursos. Continue. Porque quem nos chamou, quem vai completar a obra, é Jesus, é o Espírito Santo. Amém? Quero só deixar uma imagem para vocês. Esse contexto que eu estou falando, o contexto do budismo, hoje afeta 1 bilhão de pessoas. E eu lanço a mesma pergunta: como eles vão ouvir? Graças a Deus por essa comunidade que permaneceu junto com a gente durante toda essa caminhada de anos. Graças a Deus por aqueles que permaneceram fiéis, orando, participando. A gente teve gente daqui que foi lá, foi nos visitar. Continue, porque essa guerra aí não é nossa, mas é do Senhor dos Exércitos. Continue, perseverem. Amém?